Sonhe, busque seus sonhos. Você poderá encontrar realidades maiores, as que havia sonhado. Acorde e realize, a vida fará o restante. Olá, tudo bom? Nós aqui para hoje falarmos que gente de Ucrânia. Tem caído em prova e eu garanto para você que vai continuar caindo. Já foi tema de redação. Por exemplo, para o concurso policial legislativo da Câmara Federal, o tema da redação foi Ucrânia, não é isso? Então, bora entender o que aconteceu na Ucrânia, o que acontece hoje na Ucrânia, beleza? Gente, é o seguinte, para entender a historinha da Ucrânia, nós temos que voltar um pouquinho aqui. Vamos voltar lá no início do século XX, quando acontece o quê? Tá, gente? Quando você vai ter uma disputa por aquele território ali, não é isso? Olha só o que acontece lá atrás, tá, gente? Em 1922, que a Federação Russa chega para a Ucrânia e fala o quê? Ucrânia, é o seguinte, ou você se dobra ao nosso território, você integra o nosso território, ou nós arrebentamos com você. A Ucrânia não teve alternativa e passa a integrar o que? O território soviético, não é isso? O socialismo, o comunismo, o bem da coletividade, que coisa linda, não é isso? E aí o que a União Soviética vai fazer na Ucrânia? Vai matar 80% dos intelectuais da Ucrânia, que ele quer exterminar a Ucrânia. Vai fazer o que mais, gente? Vai matar, tá certo, os donos das propriedades rurais, vai fazer a coletivização da propriedade. Então você pega, olha, quem trabalhava na terra e fala, a terra é sua. Só que você impõe metas de produção, tá? E essas metas de produção, normalmente, eu quero impossível de ser atingidas. E era assim, eu quero 50 sacas de soja. Se você produziu 55, me dá 50 e fica com 5. Eu quero 60, produziu 62, fica com 2 e me dá 60. Tá? Eu quero 70, produziu 65, me dá 65 e morre de fome. É por isso que de 1932 a 1935, cerca de 6 milhões de ucranianos morreu de quê, gente? De fome. Isso mesmo, 6 milhões de ucranianos morreram de fome. Devido ao quê, gente? Devido à imposição, tá certo? A imposição de quê, gente? Dessa coletivização da propriedade e mais ainda, de quê? Tá? Simplesmente de essa cota aqui. Mas a Ucrânia não tinha alternativa. E esse povo ucraniano está sendo massacrado por quem? Pela União Soviética. Não é à toa que quando chega Hitler na Segunda Guerra Mundial, muitos ucranianos falam o quê? Não, Hitler seria a salvação, porque nada podia ser pior do que a comunista socialista União Soviética. Mas a Ucrânia continua. E a União Soviética, não, ucraniazinha, eu gosto de você, eu te adoro. Prova disso, tem esse territóriozinho aqui chamado Crimeia, tem população russa, nós vamos entregar esse território para você. Gente, e a Ucrânia, ela fica ligada à União Soviética até o fim da União Soviética, que acontece quando? Em 1991. Em 91, cai a União Soviética, surge 15 repúblicas, não é isso, gente? A Rússia, não é isso? A Rússia e mais 14 repúblicas. Entre essas 14 repúblicas, nós temos quem? Nós temos a Ucrânia. Entre essas 14 repúblicas, nós temos a Ucrânia. Essa república que vai fazer o quê, gente? Que vai ter tecnologia nuclear. Vamos lembrar que parte do armamento bélico da Ucrânia, da Rússia, estava na Ucrânia. Vamos lembrar que Chernobyl fica onde, gente? Fica na Ucrânia. Isso mesmo. Então, a Ucrânia quer se tornar independente. A União Soviética, mas eu não vou deixar, mas eu quero ficar. Mas eu não vou deixar, mas eu quero ficar. Tá? Ou seja, o que a Rússia propõe então? O que é o seguinte, eu deixo porque é independente, mas tem um detalhezinho, qual? Você abre mão da sua tecnologia nuclear. Ela, tá, beleza. Isso foi assinado um acordo em 1994 entre Estados Unidos, Reino Unido, Ucrânia e
Rússia. Qual que era o acordo? Abriria a mão da tecnologia nuclear e, em troca, esses 3 países, Estados Unidos, Reino Unido e Rússia, iria fazer o quê, gente? Garantir a soberania territorial da Ucrânia. Ou seja, ninguém faria o quê? Ninguém meteria a mão na Ucrânia, inclusive aonde? Na dita Crimeia, tá certo? Então, ninguém colocaria o quê? A mão na Ucrânia, no caso aqui. Então, isso foi acertado. Mas você sabe, né, gente? A Ucrânia é como aquela mulher que se separou do marido, que batia, que agredia, que fazia mal, tá? Gente, andava de cabeça baixa, triste. Turma, simplesmente, ela estava passando pão que o diabo amassou. Isso, estava passando pão que o diabo amassou. Para você ter ideia da situação da Ucrânia, de 1992, tá, a 2012, a Ucrânia teve uma média anual de inflação de mais de 10.000%. Isso mesmo. O Brasil, na década de 80, a gente tinha inflação, gente, que batia os 2, 3.000%. Na Ucrânia agora não. Está tendo uma média anual de mais de 10.000%. Era passando pão que o diabo amassou. Não queria nem olhar para o ex-marido, não tinha nem conta na PA, tá na PA na conta, então faz o quê? Simplesmente passa esse pão que o diabo amassou. Até chegar a 2002. E em 2002 nós vamos ter eleições na Ucrânia. Quem se candidata nessas eleições, turma? Nós vamos ter 2 candidatos. Um chamado de Viktor Yushchenko, ucraniano, de etnia ucraniana, defendendo os ucranianos. E nós vamos ter um outro chamado Viktor Yanukovych. Tá, isso mesmo. Eu chamo de Viktor Yakut, fica mais fácil. Viktor Yanukovych. E o que esse Viktor Yanukovych, ele é, gente? Ele é de etnia russa. Ele é mais ligado com quem? Com a Rússia, no caso, não é isso? Quem ganha a eleição? O Viktor Yanukovych. Mas aí prova que houve fraude. E quando houve fraude, a população vai para as ruas, protestas, apura-se novamente. E quem ganhou? O Viktor Yushchenko. E ele procura melhorar a Ucrânia, tá? E começa a melhorar a Ucrânia começa a caminhar com as próprias pernas, tá? E aí faz o quê? Igual a mulher que separou, que passou o pão que o diabo amassou, que foi arrebentada, apanhava do marido. O que acontece? Ela passa um tempo cabisbaixa, mas ela começa a levantar a cabeça. E quando começa a levantar a cabeça, o que acontece, gente? Os olhinhos começam a pipitar novamente. Começa a fazer o que, gente? Puf, 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 e começa a surgir o que? Um novo amor. Não é isso? Bate um coração nesse peito que bate por um novo amor. E esse novo amor da Ucrânia agora vai ser quem, gente? A União Europeia. Isso mesmo, vai ser o quê? A União Europeia. Então a Ucrânia começa a aproximar da União Europeia, mãozinha aqui, mãozinha acolá, olha aqui, olha acolá, e começa a fazer o quê, gente? A pipitar o quê? Coraçãozinhos de amor no zoinho da Ucrânia. Até que chega para a União Europeia e fala assim, vamos casar? Ou seja, resumindo, vamos embora a Ucrânia integrar a União Europeia? Vamos, coloca os papéis no cartório. Mas você sabe, né? Quem está noivo aí sabe, né? Papel no cartório demora, enrola, aquele negócio todo. Então vem eleições novamente na Ucrânia, é reeleito o Viktor Yushchenko. A Ucrânia está caminhando, está andando, está desenvolvendo. O que acontece? Você vai ter o que, gente? Você vai ter esses papéis passando. Só que vai chegar 2010. Vai chegar 2010. E em 2010 vai ter novas eleições. Tá certo? E quem vai concorrer agora? Nós temos o que, gente? Olha só, lá atrás nós tivemos o Viktor Yushchenko e o Viktor Yanukovych. A eleição foi o que? Polarizada, deixou a Ucrânia extremamente dividida, tá? E você percebe aqui, essa divisão é exatamente o que, gente? Ó, o lado leste vai ser o quê? Vai ser mais, tá? Vai ser mais Rússia. O lado oeste vai ser mais Ucrânia, tá? Mais população ucraniana. Deixou dividido. Lá atrás ficou quem? O Viktor Yushchenko. Mas agora, em 2010, Yushchenko não pode mais concorrer. Então, quem vai concorrer, gente? Vai concorrer, tá? O Viktor Yanukovych e a Timoschenko, a chamada senhora das tranças, porque ela adora usar essas tranças aqui, ó, tá certo? Então vai ser o que, gente?
vai ser o Viktor Yanukovych e a Tchemostchenko, no caso, não é isso? Vamos lembrar, gente, que até tentaram matar, tá, o Viktor e o Yushchenko lá atrás, até fazendo o quê? Envenenando ele com plutônio aqui, não foi isso? Tá? Então você vai ter o quê? Eleição. Quem vai ganhar agora? O Viktor Yanukovych. O Yakut ganha da senhora das tranças aqui, tá? E ele ganha e continua tocando quem? Tocando a Ucrânia. Qual é o detalhezinho, gente? É que depois de tantos tempos, sai os papéis lá e fala: Ucrânia, você pode entrar para a União Europeia. Ucrânia, você pode casar com a União Europeia. Saiu agora a autorização. Quando sai a autorização, o ex-marido, a União Soviética, fala o quê? Ô, mulher, é o seguinte, ó, volta para mim, eu te dou dinheiro. Fica comprando, ó, te dou isso, ó, eu abaixo as tarifas disso, toma aqui, resolve ali. Gente, fica tentando. O que aconteceu? Na hora de assinar o acordo, o Viktor Yakut, o Yanukovych, que já era favorável à Rússia, fala: não quero mais saber da União Europeia, não. Eu vou voltar para quem? Para o ex-amor. Eu vou voltar para quem? Para a União Soviética, que agora Rússia. Isso, eu vou voltar para a Rússia. Gente, isso vai agradar a população? Isso vai agradar principalmente, gente, a população, tá? Vai agradar principalmente a população de etnia ucraniana. Vai agradar essa população aqui, gente? É lógico que não. Essa população, ela não vai se agradar. E o que essa população, então, vai fazer, gente? Essa população vai para as ruas e vai começar a fazer o quê? A protestar. Essa população vai para as ruas e vai começar a protestar. Só que o protesto lá não é igual no Brasil, não. Porque aqui no Brasil você faz o quê? Você protesta, você vai para as ruas, tá certo? Canta, dança, trio elétrico, aquele negócio todo, axé, de acha quatro. Mas aí terminou o dia, volta para casa, bateu selfie, postou no Face, o pessoal está curtindo, comentando, compartilhando, curtindo, comentando, curtindo, compartilhando. Não é isso? Beleza. Lá não. Lá tem protesto, a população vai para as ruas. Tá certo? A população ocupa as ruas. Fica nas ruas até resolver a situação. Faz o que, gente? Faz barricada. Não é isso? Faz barricada aqui. Ocupa dia e noite, noite e dia, não sai, não adianta. E vai quem? Vai a família toda, tá certo? Vai pai, mãe, filhos, irmãos, tá, gente? Cunhado, sogro, sogra, cachorro, papagaio, periquito. Vai a família toda protestar. Realmente ocupa as ruas. O que o Viktor Yakut faz então? Ele fala assim: ah não, daqui a pouco esse povo vai embora. Vai nada, vem chuva, vem sol, vem neve e o pessoal fica nas ruas. O que ele faz então? Ah é? É o seguinte então, tá? Estou criando uma lei que você vai regulamentar esses protestos. Então agora você pode protestar, mas você não pode gritar, você não pode usar cartaz, você não pode caminhar, você não pode correr, você não pode ficar parado, você não pode respirar. Ou seja, você não pode protestar. Isso vai acabar com o protesto, gente? De jeito nenhum. Isso faz o quê? É aí que o bicho pega. É aí que o bicho pega, aumenta as barricadas, confronto. Olha, parece cena de quê? De Primeira Guerra Mundial. Vai ter o quê? Vai aumentar o confronto, o negócio pega fogo. Aqui as garotas do Femini tá sendo mijando na fotografia de quem? Do Yakut, aqui no caso, não é isso? Então você vai ter o quê? Você vai ter, tá, gente? Esses protestos aumentando. Aí que o Yakut tem uma brilhante ideia. Qual é a brilhante ideia dele? Simples. É o seguinte: chama os líderes rebeldes e fala com ele: é o seguinte, eu vou dar para vocês o cargo de primeiro-ministro. Eu vou dar para vocês algum ministério. E em troca, você pega esse povo e manda fazer o quê, gente? Voltar para onde? Para casa e vão ficar com a Rússia. Gente, foi aí que o bicho pegou, tá certo? Foi aí que o bicho pegou. Olha a situação, tá? É aí que não teve jeito. O que aconteceu então? Os protestos acirraram, o Yakut vai responder com o atirador de elite, tá? Essa cena aqui é real, vai utilizar atirador de elite, e quando utiliza atirador de elite, mata mais de 70 pessoas, é que o exército fala: calma lá, Yakut, você não pode fazer o quê? Você não pode acertar a população, você não pode se voltar contra a população. Nós vamos te dar 3 dias para você resolver a situação. O que o Yakut faz? Eu não resolver nada, eu estou de licença, tá, de saúde. E vai para onde? Vai parar na Rússia.
É isso que ele faz, tá? Por isso que acontece, a gente congressa, então, destitui a CUT, coloca outro no poder que é pró-União Europeia. Ou seja, vamos voltar o quê? Para a União Europeia. Foi a vitória de quem, gente? Foi a vitória do povo, foi a vitória de quê? Da população mais a oeste, a população ucraniana. Olha a situação da praça após a guerra. Beleza, vamos voltar para onde, gente? Para o encanto, para o amor, para a União Europeia. Foi aí que entra um detalhezinho. Qual, gente? A tal da Crimeia. A Crimeia, que foi dada pela Rússia, tá, gente, para a Ucrânia em 1954, pelo líder comunista Nikita Khrushchev, tá, faz o quê? Tá? A Crimeia fala, não, eu não vou voltar para a Ucrânia, não. E não vou voltar para ficar com a Ucrânia, por quê? Porque eu tenho etnia russa. Por isso que os líderes da Crimeia faz um plebiscito e com 96 e 97% a população fala, nós queremos integrar a Rússia. E diga de passagem, Vladimir Putin agora, recentemente, falou que, né, admitiu que antes da Crimeia fazer o referendo, ela já estava o quê? Já estava com tropas russas lá para dar garantia a essa independência. Queriam anexar de qualquer forma, isso em pleno século XXI. Mas calma lá, se ele está anexando a Crimeia, me diz uma coisa, gente, isso não vai de encontro ao acordo feito lá em 94, quando Estados Unidos, Reino Unido e a Rússia garantiram a integridade territorial da Crimeia, da Ucrânia, inclusive com a Crimeia? Pois é, por isso que Estados Unidos, Reino Unido e o que, gente? E a União Europeia vai fazer embargos econômicos quem? A Rússia. Vai fazer esses embargos econômicos à Rússia, porque ela está descumprindo um acordo lá atrás, tá certo? E nesse brincadeira, o que acontece? Não é só a Crimeia que quer se tornar independente, tá certo? Outras cidades, tá, gente, a leste, outras cidades mais próximas de quem? Da Rússia, também quer se tornar o quê? Independente. Entre as cidades nós temos quem? Donetsk, tá? Donetsk. Entre as cidades nós temos quem, gente? Lugansk. Tá? Essas cidades, os rebeldes falam o quê? Não, nós também queremos integrar a Rússia. E a Rússia acaba mandando o quê, gente? Tropas aqui para a fronteira. Segundo ela, não, é só exercícios militares regulares, tá certo? Para dar apoio a quem, gente? A esses rebeldes. Mas quem é que vai combater esses rebeldes, gente? Um sujeito chamado Petro Poroshenko. Petro Poroshenko, que é o novo presidente da Ucrânia. Após eleições, tá, assumiu a presidência quem? O Petro Poroshenko, o mega, hiper, super plus empresário do país, no ramo de quê? De chocolate. Ele é conhecido como o quê? Como o rei do chocolate. O senhor Petro Poroshenko aqui, tá? Então ele vai fazer o quê? Vai combater a esses rebeldes. Tá certo? Vai fazer o quê, gente? Não, não dá para ser assim, não vou deixar a Ucrânia se esfacelar. E começa a combater. A Ucrânia, de novo, ela está o quê? Dividida. Olha só o que acontece aqui, gente. A parte mais a leste, tá as cidades, tá certo? Onde a maioria fala russo, tá? Onde a população é de etnia russo. A parte mais a oeste, você tem o quê? Onde a maioria fala ucraniano. Então você começa a avançar em quem? Nesses combates aqui. E vai lembrar, gente, que a Ucrânia era extremamente importante para a Rússia. Por quê, professor? Gente, a Rússia ela exporta gás natural e o petróleo para onde? Para a União Europeia. E os principais gasoduto e oleoduto passa, adivinha onde? Exatamente isso, dentro da Ucrânia. Olha aqui. Tá? Olha só, gente, você tem aqui ó, a Ucrânia e dois dos três oleodutos passa exatamente o que? Dentro da Ucrânia aqui, não é isso? Olha só, o gás natural corresponde a 25% da matriz energética da União Europeia. 42% desse gás provém da Rússia, ou seja, quase metade de que, gente? Do gás utilizado na Europa vem da onde? Vem da Rússia. E vai lembrar que esse gás é extremamente importante, principalmente no inverno,
tá? Porque quando você utiliza o que, gente? Aquecedores, quando você tem que acionar o que? A mais as termoelétricas, então você vai ter o que? Vai ter essa importância aqui. E a Rússia faz o que? Continua mandando gás, mas ela, como retaliação à Ucrânia, faz o quê? Simplesmente Ucrânia, ó, nosso gás passa dentro da Ucrânia, mas vocês não podem usar, porque vocês não estão pagando pra gente. É isso, chega a bloquear o que, gente? A utilização do gás, o quê? Da Rússia pela Ucrânia aqui. Mas a Ucrânia resiste e continua combatendo quem? Os rebeldes, inclusive com a ajuda da própria população. Tá certo? As mulheres na Ucrânia chegaram a fazer o quê? Confeccionar essa camiseta, tá? Confeccionar essa camiseta, vender e parte dos recursos ir para onde? Para o exército ucraniano, para ajudar a armar o exército ucraniano para combater quem, gente? Os russos. Professor, o que está escrito aqui? Ó, no meu ucraniano básico está escrito: não se dê aos russos. No meu português goiano está dizendo o quê, gente? Não transe com russos, não fique com os russos, não se dê aos russos, nem mesmo as prostitutas. Para quê? Para deixar eles literalmente na mão e aí os soldados russos vão embora. Essa era a ideia aqui, não é isso? Então você vai ter esses combates. Mas agora esses combates vão se acalorar, gente, tá? Logo após a Copa do Mundo no Brasil, tá certo? O que acontece? A Copa do Mundo acaba no domingo. Na segunda, terça e quarta-feira tem conferência dos BRICS no Brasil. Tá? Inclusive eles criam os bancos dos BRICS. E nessa quarta-feira mesmo, tá, o Vladimir Putin pega o avião, sai do Brasil e vai para onde, gente? Vai para a Rússia. E o avião presidencial passa onde? Em cima da Ucrânia. O avião presidencial russo, não é isso? Passa em cima da Ucrânia. Às 15h44. O que acontece às 16h20, gente? É derrubado o Boeing 777 da Malaysia Airlines, certo? Com cerca de quase 300 passageiros a bordo, tá? Mas quem derrubou? Olha só, a Rússia diz que foi quem? Que foi a Ucrânia. E qual era a intenção da Ucrânia em derrubar esse avião? É porque ela pensava, segundo a Rússia, que seria o avião presidencial russo. Olha só como é que isso parece. Ah, professor, tem uma diferençazinha. A 30 mil metros de altura, isso que diferença tem isso aqui, gente? É igual o japonês, chinês, é tudo igual, tá? Então faz o quê? Derrubam. A Rússia acusa que foi quem? A Ucrânia. A Ucrânia que fala, não foi eu não, tá? Foi quem? Foi os rebeldes. Para quê? Para incriminar a gente. Gente, depois vai perceber o seguinte, até com escutas telefônicas, que os rebeldes, eles falam que derrubaram, e segundo eles achavam que eram quem? Que esse avião era da Rússia, da Ucrânia, levando o quê? Levando soldados ucranianos para combater quem, gente? Os soldados dos rebeldes pró-Rússia. Agora, detalhe, quem é que estava nesse avião? Gente, eram cientistas. Esse avião saiu da Holanda, vai para a Malásia e ele ia parar onde, gente? Ele ia parar na Austrália, para um congresso sobre AIDS. Isso mesmo, para um congresso sobre AIDS. E o que acontece então? Simplesmente morrem mais de 100 super, hiper, top, mega plus grandes cientistas, tá, sobre AIDS no mundo. E por isso que fala que ali pode ter morrido a cura da AIDS. Exatamente por quê? Tá? Porque você teve essa perca muito grande aí, tá? Qual é a situação atual da Ucrânia? Tá certo? Primeiro, vamos lá. Estados Unidos, União Europeia, Inglaterra continua fazendo sanção econômica à Rússia, que vem estrangulando a economia russa. O presidente Petro Poroshenko solicitou que a União Europeia, que os países da Europa, fizessem que boicotasse a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Tá? E foi feito acordo para tentar fazer o quê? Parar com esse massacre. Até porque, gente, quem é que está armando os rebeldes? A própria Rússia. E qual foram o quê, gente? As cláusulas desse acordo. As cláusulas desse acordo foram, olha só, aqui, ó. Primeira coisa, um cessar-fogo, tá? A partir de 15 de fevereiro. Detalhe, antes de cessar-fogo já estava atirando de novo, tá certo? Retirada das armas pesadas, a começar 16 de fevereiro e concluída em 2 semanas.
O que não aconteceu, tá? Libertação de todos os prisioneiros, o mais tardar o 5º dia após a retirada militar. O que não aconteceu. Retirar de todas as tropas e armas estrangeiras do território ucraniano, sob monitorização da OCE, tá certo? Organização de Desenvolvimento Econômico. Desarmamento de todos os grupos ilegais. O que queriam fazer com isso? Queriam fazer uma coisa básica, tirar as tropas da Rússia que ocupa território que a gente da Ucrânia. O que não aconteceu. A Ucrânia retoma todos os laços sociais e econômicos com as áreas rebeldes, incluindo transferências sociais, como pensões e reposição do sistema bancário, tá? Como não houve outra parte, também isso está o quê? Parado. E a Ucrânia reassume o controle total da fronteira com a Rússia, mas só depois de as regiões rebeldes obterem mais autonomia no âmbito da reforma constitucional em finais de 2015. Resumindo, traçaram todo esse acordo, mas esse acordo fez o que, gente? Não adiantou de muita coisa aí. Beleza, sim? Tranquilo? Maravilha? Entender o que, gente? A Ucrânia. Ok, vamos para um intervalozinho e na volta a gente faz o que, gente? Na volta a gente faz atualidades em exercícios, tá certo? Já, após o intervalo, vamos fazer o que, gente? Exercícios de atualidades sobre a Ucrânia.